Olá, começa agora a TV do Berro, a primeira especializada em caprinos e ovinos do país. A identificação de animais não serve apenas para saber quantos são, mas também para controlar o rebanho com o monitoramento dos animais. Nossa reportagem descobriu que existem várias formas de fazer essa identificação. Descubra qual é o melhor para o seu criatório. No início dos tempos, os animais eram marcados para indicar apenas quem era o proprietário. Mais tarde, essa identificação tornou-se mais funcional, sendo adaptada para registrar o histórico de vida do rebanho. Vários sistemas foram criados, facilitando a manutenção da propriedade. A manutenção do rebanho só funciona de forma eficiente quando os animais são identificados. Existem várias formas de fazer essa identificação. Ana Maria Cândido Ribeiro é engenheira agrônoma com mestrado e doutorado em zootecnia e vai explicar para a TV do Berro quais são as formas de se fazer essa identificação. Bom, a gente tem várias formas de fazer essa identificação. A diferença entre elas é o tempo em que elas permanecem nos animais. Nós temos as que são efêmeras, né, o tempo de duração efêmero, que servem para uma marcação durante a aplicação de medicamentos, coleta de material ou qualquer outro trato de manejo com os animais. Temos também as que são semi-permanentes, como os brincos que são aplicados nos animais jovens, de tal forma que eles persistem pelo menos até a idade de 5, 6 meses desses animais. Temos também as identificações um pouco mais duradouras, ainda que removíveis, que são os colares, as placas nos colares. E por fim temos as tatuagens, que essas sim são definitivas e permanentes desde que feitas da forma correta. Quando a gente trabalha com os dias de marcação, eles têm uma duração curta. Esse que eu estou segurando um exemplar azul, ele permanece no animal por cerca de 7 dias apenas. Já esse outro, com tampa preta, ele permanece por até 20 dias no animal. Na sequência, em termos de tempo que permanece no animal, podemos mencionar os brincos de uma forma geral. Esse brinco menor, ele é usualmente aplicado no animal jovem, né? Ele não permanece muito tempo, não tem uma vida muito longa, inclusive pode-se perceber que a ponteira dele é toda plástica. Normalmente as ponteiras que são de metal, elas têm uma vida útil, uma permanência maior. Temos também os brincos que são de tamanho intermediário, tá? Inclusive temos aqui um que é feito de alumínio, que seria assim um brinco alternativo. Tá? Todos eles têm a ponteira de metal, o que garante uma permanência maior. Esse brinco, esse terceiro brinco que nós estamos vendo aqui, ele também tem a ponta de metal e ele está sem a numeração. Tá? Esse tipo de brinco a gente pode adquirir tanto numerado como sem numeração. No caso dele vir sem numeração, aí utilizamos uma caneta permanente para fazer essa anotação. O criador, no caso, ele tem que ficar atento também ao local ideal para se colocar esse brinco, né? Sim, ele deve colocar alto na orelha, de tal forma que, se for o caso de serem animais registrados principalmente, onde se proceda a tatuagem, haja espaço suficiente para isso. Ele deve fazer entre as nervuras das orelhas, que é uma região com menos risco de vasinhos, para não ocorrer um sangramento mais importante, e de tal forma que ele não incomode o animal. No caso do aparelho que é colocado os brincos, né, ele precisa estar sendo higienizado. Sim, ele precisa ser higienizado até por conta da vida útil dele. Né? Toda vez que a gente trabalha com equipamento, quanto melhor você cuidar dele, mais tempo ele vai ficar na sua mão em bom estado. A preocupação com a higienização dele é mais na conservação do material. Uma vez que quando vamos colocar, a gente faz, não é esse material que vai efetivamente entrar em contato com a orelha do bicho. Tá? Na verdade, quando a gente faz... a gente vai estar... o que vai perfurar é o próprio brinco que vai perfurar a orelha do animal. Este é o momento de saber como é feita a tatuagem nos animais. Eles podem ser identificados depois de um mês de vida. A doutora Ana Maria Ribeiro mostra agora a maneira correta e os cuidados para se fazer esse tipo de marcação. Agora a Ana Maria vai mostrar para a TV do Berro qual o primeiro passo para se fazer a tatuagem.
Bom, como eu disse na última vez, o equipamento tem que ter sido guardado em ordem, higienizado e lubrificado se foi o caso. Agora a gente faz uma nova higienização e inicia-se então a montagem do tatuador. A gente precisa lembrar que os números têm que ser colocados na ordem ao contrário, para que a gente possa fazer a tatuagem corretamente. É imprescindível que a gente tenha sempre à mão um pedaço de papelão, um papel absorvente, para poder fazer o teste se realmente está colocado corretamente essa numeração. Especialmente nos animais registrados, um erro nessa tatuagem é bastante complicado e burocrático para se apresentar perante a associação que realmente foi um erro e que não que sejam animais diferentes. O próximo passo é fazer a retirada da secreção da orelha do animal com papel absorvente umedecido em álcool. É importante que, apesar de retirar esse excesso de oleosidade, eu não deixe resíduos de álcool, porque ele pode diluir a tinta e prejudicar a permanência dessa nos orifícios que vão ser formados. Se a gente observar a arquitetura dessa orelha, a gente percebe que tem uma nervura, duas nervuras que preservam uma região central. É nessa região que eu devo proceder essa tatuagem. Tá? É uma região que, apesar de irrigada, ela tem menos risco de um sangramento mais importante, um sangramento maior, e ela não vai prejudicar as cartilagens, essas nervuras que dão estrutura para a orelha. Nesse caso é um animal cruzado que já tem as orelhas um pouco mais caídas, mas no caso de um animal, uma cabra de raça leiteira, isso pode prejudicar a sua aparência e ela ser prejudicada em alguma exposição ou algum show. Feitas perfurações, os números ficam gravados em forma de pequenos orifícios. Em caso de sangramento, o recomendado é retirar o sangue usando novamente o papel absorvente umedecido em álcool. Em seguida, aplica-se uma tinta de cor escura. Quando a gente procede à aplicação da tinta em pasta, é necessário que se massageie para a entrada nas perfurações. Na tinta líquida, no caso da spray, não é tão complicado, uma vez que há mais facilidade de penetração. Tá? Mas a gente, de qualquer forma, procede a essa pequena massagem. É natural, é normal, sem preocupações, se essa orelha ficar um pouquinho inchada, uma vez que ela foi perfurada. Ana Maria, obrigada pela sua participação. E hoje na TV do Berro vocês puderam conhecer os vários sistemas de identificação e como é feita uma tatuagem no animal.